Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu estou um tempinho sumida, né? Já tem um tempo desde a minha última postagem, mas por motivos positivos, digamos assim, né? Por uma boa causa. Estava finalizando a minha pós-graduação em neurociência do comportamento, estava também adiantando algumas aulas da minha pós em logoterapia e análise existencial. E é justamente sobre esse assunto que eu quero abordar, né, nesse vídeo. E a minha ideia é que esse seja o vídeo um de uma série de vídeos. E tô pensando em criar uma playlist chamada Vida com Propósito, onde a gente vai abordar mais sobre esses temas, né, de sentido da vida, propósito de vida. E já quero adiantar que eu vou olhar um pouco para cá, para baixo, porque eu estou com o meu tablet aqui, né, que tem alguns pontos que eu quero tratar. Esse vídeo vai ter um formato um pouco diferente, vocês vão ver que eu vou estar com mais calma, eu não tô preocupada com o tempo que vai ter esse vídeo. Tô botando aqui o meu café pra gente realmente bater um papo. Essa é a minha ideia desde sempre, né? Mas eu acredito que a partir desse vídeo vocês vão sentir mais isso. A gente realmente vai ter esse bate-papo, essa conversa, como se a gente estivesse frente a frente. Então, se você gosta de café assim como eu, ou gosta de um chá, já prepara o seu e vamos sentar aqui para bater esse papo, tá? Então, esse é o vídeo número um. E hoje a gente vai falar o seguinte: a gente vai falar sobre o questionamento sobre o sentido da vida, a gente vai falar sobre vazio existencial, vamos falar sobre a visão romântica e equivocada sobre o sentido da vida, vamos falar as consequências disso, a importância de existir um equilíbrio entre os sonhos e as condições reais. Vamos falar sobre. O que mais? Deixa eu ver. E o restante a gente deixa para o próximo vídeo, tá? Esses são os pontos que a gente vai tratar hoje. É porque eu já comecei a escrever o vídeo número 2. Vou colocar aqui os pontos importantes para o próximo vídeo, mas vamos focar nesse aqui. Outra coisa muito importante que eu quero dizer agora logo no início é o seguinte: esse vídeo, ele tem meu conhecimento, né, adquirido do livro do doutor Alberto Neri, A Vida Sempre Tem um Sentido. O link desse livro tá aqui na descrição, caso você queira se aprofundar depois. Ele me ajudou demais na estrutura aqui, né, desse bate-papo. Outro livro também, que eu vou deixar como indicação, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, que é o pai da logoterapia. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E também o conhecimento, né, que eu tenho adquirido da pós-graduação em logoterapia e análise existencial. Bom, sem mais delongas, a gente vai começar falando o seguinte: quem é Frankl, né? Quem é Viktor Frankl? De forma muito breve, porque não é a intenção do vídeo, é te dizer o seguinte: Frankl foi um sobrevivente, né, dos campos de concentração nazistas. Então ele foi um sobrevivente, ele é a cabeça por trás da logoterapia, o pai da logoterapia. Então as ideias e as teorias, né, da logoterapia tem como seu responsável Viktor Frankl. Então, eu já fiz a indicação aqui do livro dele. Esse livro, ele muda completamente a tua visão sobre você mesmo, sobre o mundo, sobre o outro. Então, é um livro que eu indico demais, tá? Lembrando que, mais uma vez, é esse livro aqui, Em Busca de Sentido. O link tá aqui embaixo. E aí, Frankl diz o seguinte: esse questionamento sobre o sentido da vida, ele não pode ser considerado algo patológico, né? Não pode ser considerado algo doentio. Por quê? Porque esses questionamentos, em sua essência, eles são humanos. Então, se você nunca se questionou sobre o sentido da vida, eu já posso te adiantar que em algum momento você vai ter esse questionamento, né? Qual é o sentido da vida? E essa pergunta, ela não gira em torno de onde viemos, né? Como que fomos criados? Ela não gira em torno dessa pergunta. A ideia por trás é: estamos aqui agora e qual é o sentido disso? Eu estou aqui agora, qual é o sentido da minha vida? E esses questionamentos, eles influenciam na sua percepção de mundo, na sua tomada de decisões e até mesmo na construção da sua identidade. Um outro ponto é que nós somos a única espécie que se questiona
sobre o sentido da vida. E aí eu anotei aqui algumas perguntas que normalmente a gente se faz, né? E eu também encontrei no livro do Dr. Alberto Neri, que diz o seguinte: por que estamos aqui? Esse é um dos questionamentos. Qual é a finalidade de tudo isso? Existe um sentido de fato? Se a vida ela tem um sentido, então por que sofremos? Esse questionamento, ele não é sinônimo de desajuste, né? Como eu disse, ele não pode ser considerado algo patológico. Mas ele pode sim ser uma fonte de angústia e até mesmo de adoecimento. Então vamos lá, só para deixar mais claro, caso tenha ficado alguma dúvida nessa parte. Você questionar sobre o sentido da vida, você querer entender o sentido da vida, não é um problema. Porque, em sua essência, os questionamentos, em essência, são do caráter humano, né? O fato de sermos humanos, temos esse questionamento de forma natural. Não é patológico, não é doentio. Mas, quando a gente não encontra um sentido, quando a gente não sabe por onde seguir nessa direção de encontrar sentido, isso sim pode gerar angústia e isso sim pode gerar um adoecimento. E a gente tem como principal dessa causa de falta de sentido o vazio existencial. E vazio existencial pode ser considerado como falta de propósito, falta de significado ou uma falta de direção na vida. E aí gera essa sensação de vazio. E o vazio existencial, ele tem algumas facetas. Quais são elas? Vamos lá. Depressão, ideação suicida, agressividade, diversos tipos de compulsões. Tentativa, isso aqui é muito importante, porque normalmente a gente consegue perceber muito isso, que é a tentativa de preenchimento da vida por meio de excessos de muitas atividades ao mesmo tempo, justamente nessa tentativa de preenchimento, mas que leva ao esgotamento. Então você tenta resolver um problema, que é o vazio existencial, com várias atividades, só que isso gera um outro problema, que é o esgotamento. Então, muito cuidado. E quais são as causas desse vazio existencial? Por que a gente chega nessa sensação de vazio, né? Perda de valores e tradições, que o Viktor Frankl fala nesse livro, né, Em Busca de Sentido. O individualismo excessivo, então é tudo sobre mim, é só para o meu bem-estar, é tudo para satisfação dos meus prazeres, para satisfação das minhas necessidades, é sempre pensando no eu e no eu. Materialismo e consumismo. Então, é tudo sobre coisas palpáveis, é sempre sobre, como é que eu posso dizer? Colocar todo esse sentido em coisas materiais, em sempre comprar, sempre pensar em comprar para preencher algum tipo de vazio. Tá, Thaís, entendi o vazio existencial, entendi como ele pode se apresentar, né, nas suas diversas facetas, mas e aí? Como que a gente consegue superar esse vazio? De algumas maneiras. A gente pode se relacionar, ter relações com pessoas, mas uma relação profunda, uma proximidade mais real, mais profunda com as pessoas. Ter um engajamento em atividades significativas, superação de desafios, então definir desafios para que você tente superá-los. Exploração, aqui é muito importante, tá? De valores e crenças. Então, quais são os seus valores? Quais são os valores que você não abre mão? Quais são os valores que norteiam a tua vida, tá? Isso é uma maneira de superar o vazio. Agora a gente vai entrar aqui no segundo ponto desse vídeo, do segundo tema, assim, subtema, né, digamos assim, que é a visão romântica e equivocada sobre o sentido da vida. Primeira coisa que eu tenho para dizer é que esse assunto, ele está em alta, né? Você vê falando sobre sentido, você vê falando sobre propósito em diversos lugares, em palestras, em livros, em capa de revistas, cursos e etc, etc, etc. Só que tem uma consequência nisso, né? Tem um perigo, um alerta que deve ser aceso nessa questão, ativado nessa questão. Que é o quê? Eles estão vendendo uma ideia inalcançável de sentido
E essa referência tá no livro do Dr. Alberto Neri, A Vida Sempre Tem um Sentido. E eu achei muito interessante, por isso eu tô trazendo para você. Muitas pessoas estão falando sobre sentido. Muitas pessoas estão falando sobre esse preenchimento, né, da vida. Só que eles estão associando isso ao sucesso financeiro, à fama, a realizações grandiosas. Thaís, mas não pode ser? Claro que pode. Claro que pode. Não é errado você ter sucesso financeiro, não é errado você ser famoso, não é errado. Só que, pensa, esse tipo de preenchimento, digamos assim, você concorda comigo que não será acessível para uma boa parte das pessoas? E isso pode gerar algumas consequências. Quais são elas? A frustração por não conseguir esse mesmo tipo de êxito, a ansiedade por trilhar um caminho semelhante, né? E ao medo de nunca conseguir se aproximar de um sucesso dessa natureza que está sendo vendida por aí. E a depressão proveniente da conclusão de que, se é assim que se encontra sentido, logo essa conquista será algo praticamente inalcançável. Então pensa, é um assunto em alta, é um assunto que estão ligando ele a coisas inalcançáveis. As pessoas têm comprado essa ideia, as pessoas têm acreditado nisso e isso gera esse tipo de consequência. Ansiedade, depressão, frustração. No fim, isso não passa de um discurso muito triunfalista sobre o sentido da vida. Por quê? Como eu falei, não é errado, tá? Não é errado, porém, o sentido, ele também está nas coisas simples e acessível a todos. Então, vamos lá. Sucesso financeiro, fama, como que eu falei, outro, realizações magníficas, né? Grandiosas. Não está errado, porém, a gente sempre tem que deixar claro que o sentido da vida também é encontrado em coisas simples do nosso dia a dia, em coisas que são acessíveis a todos. A gente não pode colocar toda essa pressão de sentido da vida, né? Resumir o sentido da vida a somente coisas grandiosas que está acessível a uma pequena parte das pessoas, digamos assim. Não, a gente tem que colocar o sentido em coisas que está acessível a todos. E isso a gente encontra nas coisas mais simples do nosso dia a dia, tá? Equilíbrio, aqui é um outro ponto, equilíbrio entre os sonhos e as condições reais. O autor, ele dá um exemplo, né, no livro, o doutor Alberto Neri dá o exemplo no livro sobre uma pessoa que sonha, colocou o significado de sentido da vida em ser um piloto de Fórmula 1. Deixa eu ver se eu encontro aqui, porque eu queria ler para você esse exemplo, que é extremamente interessante e vai fazer total sentido, você vai entender o que a gente quer dizer com isso, né? Sobre ter esse equilíbrio entre os sonhos e as condições reais e como faz diferença, né? Na vida. Deixa eu só voltar aqui. Aqui, bom, vamos lá. Imagine um indivíduo que ama automobilismo e sonha em ser piloto de Fórmula 1. Sabemos que um pré-requisito para a concretização desse ideal é que ele tenha, desde muito novo, passado com sucesso por algumas categorias inferiores do automobilismo e que tenha atingido as consequências necessárias para o desafio de pilotar um carro de Fórmula 1 até uma idade máxima aceitável, que em geral não passa dos 20 e poucos anos. Em outras palavras, por mais talento, desejo, vocação e até recursos financeiros que a pessoa tenha, ela não vai conseguir alcançar esse objetivo se começar a buscá-lo aos 50 anos de idade. A mesma lógica é válida para praticamente todas as modalidades esportivas. Isso significa, e aqui está uma parte muito importante, então, que a possibilidade de encontrar sentido para a vida mediante uma prática esportiva é inatingível para aqueles que não começaram na infância? Logicamente que não. Pois se, por um lado, algumas das grandes realizações nesse campo são infactíveis depois de uma certa idade, como no exemplo, né, da Fórmula 1, não há nada que impeça uma pessoa de qualquer idade de fazer do automobilismo ou de qualquer outro esporte uma fonte de sentido para sua vida, desde que seja capaz de alinhar suas expectativas com o que é factível. No caso do nosso exemplo fictício, a Fórmula 1 pode ser um sonho impossível, mas outras tantas possibilidades continuam em aberto, desde a competição em outras categorias até o envolvimento com a modalidade em outras atividades afins. Não sei se ficou claro para você que ouviu agora esse exemplo, mas é o seguinte:
A pessoa tem 50 anos e ela depositou ela tem como fonte de sentido da vida ser um piloto de Fórmula 1. A gente tem que pensar no seguinte: qual é o meu sonho e qual é a minha realidade? E aqui o autor expressou muito bem, né, alguns parâmetros, pré-requisitos que as pessoas precisam atingir para ser um piloto de Fórmula 1. E a gente também pode usar diversos outros exemplos. Eu tenho 33 anos e eu quero ser uma jogadora de vôlei profissional. Vamos lá, vamos começar pela realidade. Eu tenho 1,65 de altura. Eu comecei a jogar vôlei já tem pouco tempo, entre aspas, né? Tem acho que 4 anos, 5 anos, não lembro exatamente. Ou seja, calma aí. Esse é o meu sonho, ser jogadora da seleção de vôlei, de quadra ainda, mas será que é possível? Mas olha só, eu entendi que isso não é alcançável. Eu entendi que isso não é possível dentro da minha realidade. Mas o que que eu posso fazer em relação a essa minha paixão pelo vôlei? Vamos lá, é o que eu faço hoje. Eu jogo vôlei de praia, não é bem vôlei de quadra, né? Mas eu jogo vôlei de praia. Eu tenho como uma atividade diária. Eu jogo de segunda a sexta e às vezes final de semana quando dá, quando tem algum jogo por fora. Eu uso como um hobby, né? O vôlei de praia para mim é um escape, é uma válvula incrível para mim fazer atividade física, principalmente em algo que eu tenho paixão e que eu amo. Para que eu vou querer focar e ter como fonte de sentido uma coisa que para mim é impossível? Por que eu não coloco dentro da minha realidade? E foi o que eu fiz. Então, jogar vôlei, treinar o vôlei de praia hoje é uma fonte de sentido. Então entenda, pensa no que você tem colocado como sentido da tua vida e traga para tua realidade, traga para tuas condições reais. Se isso aqui não for possível, mas e o de baixo é possível? Então faça esse daqui. Não fica se iludindo com uma coisa que você sabe que é impossível, tá? O sentido da vida, ele não precisa estar atrelado a uma coisa grandiosa, a uma tarefa grandiosa. Não é porque eu não sou jogadora da seleção de vôlei que não tenho sentido no meu vôlei de praia, no meu treino, entende? Então, o sentido da vida, ele é algo prático, da ordem das ações, é prática, é fazer, é algo que pode ser alcançado nas pequenas e nas grandes oportunidades que a vida nos apresenta. Um ponto importante, o sentido, ele não é dado, ele é buscado e encontrado, tá? Então não é alguém que vai chegar para você e vai dizer, seu sentido na vida, o teu propósito é esse aqui. Não, você precisa estar disposto a buscá-lo, a encontrá-lo, tá? E aí, eu achei muito legal, muito interessante, que no livro está dizendo o seguinte: vamos entender um pouco esse conceito de sentido, né? Primeiro, é o verbo sentir no passado. É algo que foi sentido, remete às suas histórias, às suas experiências de vida. Significado de uma frase ou de uma ideia. Esse é um outro conceito, de outro significado da palavra sentido. Então, significado é o que você coloca sentido. E sentido é direção. Então, quando você tem essa noção de sentido, você ganha um direcionamento, você sabe por onde ir, você sabe o que dizer não, você sabe o que dizer sim, tá? O real sentido da vida versus uma realidade fantasiosa, mística. É o que a gente estava falando um pouco ali atrás. Quando a gente vê alguém falando sobre sentido da vida, propósito, sempre é algo muito abstrato, sempre é algo muito místico. Você entra num vídeo, você vai para outro vídeo, você procura, e você nunca tem um conceito mais palpável. É sempre algo muito fantasioso. Você não consegue, de fato, entender como você pode colocar isso na prática. E essa mudança. E olha que interessante, o Frankl fala sobre uma mudança de perspectiva para que a gente consiga trazer esse conceito, essa visão de sentido para algo mais concreto. Muitas pessoas fazem a pergunta da seguinte maneira, né? Ou quando está passando por um momento um pouco mais complicado, mais delicado, ela sempre fala: eu não tenho mais nada para esperar da vida. Minha vida já está tão ruim. Eu já estou passando por esse problema tão difícil. O que mais eu posso esperar da vida? Eu já não espero mais nada. Só que precisa ser feita uma mudança nesse questionamento, que é: o que a vida espera de nós? Ou seja,
diante de algum momento da vida que você esteja, né? Diante desse momento aí que pode ser tão delicado, pode ser um sofrimento, pode ser um problema, enfim. Ao invés de perguntar o que que eu posso esperar da vida nessa situação, se pergunte o seguinte: o que a vida espera de mim diante dessa situação? Qual sentido eu posso tirar dessa situação? Então, quando você muda essa perspectiva, você começa a perceber que um horizonte de possibilidades começa a se abrir diante de você, tá? Eu comecei a estruturar o segundo vídeo, onde a gente vai falar sobre uma perspectiva mais concreta e mais acessível de sentido, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, que vai ser a sequência aqui dessa playlist Vida com Propósito. Mas eu espero que, de alguma forma, tenha feito sentido para você e esteja clareando um pouco mais sobre esse assunto, né? E eu sempre falo isso para as pessoas, que a gente sempre tem que assistir algum conteúdo, a gente sempre tem que ouvir alguém, não 100% de forma passiva, mas sempre com um pezinho atrás, no sentido de: será que é isso mesmo? Essa pessoa está falando que o sentido da vida é isso, mas será que é isso mesmo? Será que existem outras visões sobre isso? E aí você começa a pesquisar, você começa a investigar. Para de ficar de forma passiva, absorvendo tudo que as pessoas falam como verdade. Então, agora que você assistiu esse vídeo, eu pincelei um pouco, eu nem sei se essa estrutura ficou tão clara, eu espero que sim. Mas, poxa, você ouviu falar sobre Viktor Frankl, e aí, nossa, ele é sobrevivente dos campos de concentração. Deixa eu ver um pouquinho da história dele. Foi assim que eu comecei a ficar mais próxima da logoterapia. Foi sempre com uma pulguinha atrás da orelha. Eu sempre gostei muito de falar sobre o propósito da vida. Eu sempre gostei de entender, mas por que que eu tô aqui? Qual é o sentido da minha vida? E aquelas perguntas que eu falei lá atrás, que fazem parte, se você ainda não fez, um momento você vai fazer. Por que estamos aqui? Qual é a finalidade de tudo isso? Existe um sentido? Qual? Se a vida tem um sentido, então por que sofremos? E aí, a partir disso, eu comecei a buscar. Hoje eu estou indo numa pós-graduação em logoterapia, análise existencial, e a mesma coisa aconteceu com a pós que eu concluí, né, em neurociência do comportamento. Então começou com uma dúvida, através de algum conteúdo que eu encontrei, que eu não lembro qual agora, mas veio essa pulguinha atrás da orelha e eu não aceitei tudo de forma passiva. Mas peraí, então é assim? Mas peraí, deixa eu pesquisar. Fui pesquisando e cada vez mais fui indo por mais profundo. Não fiquei apenas no raso. Então, esse canal, ele tem como propósito despertar as pessoas para uma vida com mais sentido, para sair do modo automático. Eu sempre falei isso, e isso você vai encontrar nos primeiros vídeos aqui do canal. A ideia é você viver entendendo por que que você está vivendo. Esse amanheceu. Agora eu ganhei um novo dia. Qual é o sentido desse meu dia? O que que eu posso fazer de valioso hoje? Tanto para mim quanto para o outro. Então, assim, a ideia é justamente despertar para sair do modo automático. Para sair de uma vida que parece um loop eterno, né? Sempre falo, acorda, trabalha, aí chega do trabalho cansado, aí se joga no sofá, aí dá hora de dormir, dorme, aí depois acorda, e isso vai repetindo, repetindo, repetindo. E é muito triste daqui uns anos você olhar para trás e você perceber que você não viveu nada com sentido de verdade, com um propósito de verdade. Então, por isso, eu decidi voltar com os vídeos. Não que eu tivesse decidido parar de vez, mas eu falei, poxa, mas será que eu tô realmente trazendo algo que seja útil? Então, estudando, e eu estudo todos os dias sobre sentido da vida, logoterapia, neurociência, e eu percebi que esse contexto, esse conteúdo, né, sobre a importância de ter um sentido, vazio existencial, essa questão da realidade, né, do sentido da vida, do sonho e da realidade, das condições reais, enfim. Falei, vou levar para eles, para que seja um despertar, para que eles comecem a pesquisar também, a buscar mais. Enfim, e se você gosta desse assunto, se você acha interessante, se acha que pode te ajudar de alguma maneira, e querendo ou não, você está acompanhando aqui uma jornada de busca do meu conhecimento, né? Eu busco conhecimento, estudo, estou aprendendo.
e, querendo ou não, você tá acompanhando essa jornada aqui no canal. Então, se você quer continuar acompanhando, se você quer continuar aprendendo junto comigo, se inscreve no canal, não deixa de curtir esse vídeo. Mas a minha preocupação é, de fato, que você aprenda alguma coisa para que seja aplicável na sua vida. E até o próximo vídeo, que é o vídeo 2, onde a gente vai falar mais sobre a questão prática e concreta de sentido, dessa perspectiva mais concreta e acessível de sentido, tá bom? Se você ficou até aqui, então 28 minutos aí, se você ficou comigo até aqui, muito obrigada. Muito obrigada por ter depositado esse tempo aqui nesse vídeo. Um beijo no teu coração, Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.